O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, na narrativa de Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, que participam desta Eucaristia, queridos confrades, redentoristas, há uma música de comunhão que nós cantamos na igreja e que sintetiza bem a liturgia desse domingo. Ela diz assim: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Essa música aponta a nossa vocação primeira, batismal, de sermos profetas. As águas batismais nos deram essa missão da profecia. E o que faz o profeta? O profeta anuncia o projeto de Deus para a humanidade, para a sociedade nova, anuncia o reino de Deus. Mas o profeta também denuncia as estruturas de morte, de pecado, que sufocam esse reino. O profeta também dá testemunho desse reino com a sua própria vida. Portanto, se a nossa vocação é de profetas, nós somos chamados pelo batismo a anunciar, denunciar, testemunhar. Ou na linguagem de Jesus, sermos sal da terra, luz do mundo, fermento no meio da massa. Ou seja, não podemos enxergar as situações equivocadas de acordo com o projeto de Jesus e ficarmos de boca fechada, de braços cruzados e não fazermos nada.
é o pecado da omissão, da covardia, do comodismo, que infelizmente assola o coração de muitos cristãos, de muitos católicos. É para justamente nos questionar acerca da nossa omissão e da nossa passividade diante do mal no mundo, que esse domingo vem nos apresentando as leituras. A primeira leitura é tirada do profeta Jeremias. Jeremias é chamado no Antigo Testamento o profeta da desgraça, porque ele foi um profeta de verdade, não teve medo de chamar a atenção dos reis, do próprio povo, nas alianças com povos estranhos, na infidelidade a Javé, na desobediência à aliança. Mas Jeremias pagou um preço muito caro por isso, como podemos ver na leitura de hoje, quando os amigos, o povo diz: denunciai-o, denunciemo-lo. Os amigos observam as falhas e ficam esperando um engano, um erro, para apanhá-lo e desforrá-lo. A consequência é a perseguição, a solidão, o abandono do profeta. Até os amigos armam ciladas contra ele. É o preço da profecia. Mas o texto continua e o próprio Jeremias reconhece, e esse texto pertence às chamadas Lamentações de Jeremias, e diz assim: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. O que garante o profeta em meio às contradições, às perseguições, ao abandono, à solidão, é a certeza de que Deus não o abandona. O mesmo Deus que o chamou, que lhe deu a vocação e a missão, está junto dele no exercício dessa missão, no enfrentamento das dificuldades, na batalha contra os seus inimigos. Nós também hoje, no exercício da profecia, somos chamados a denunciar. Não é uma tarefa fácil, porque olhando para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, nós não gostamos de ser criticados, gostamos de ser aplaudidos, reconhecidos nas nossas qualidades, mas quando alguém vem colocar o dedo em nossa ferida, quando alguém vem falar das nossas fraquezas e fragilidades, quantas vezes jogamos pedra, devolvemos dizendo: mas você também faz isso, isso, isso. Quando não nos tornamos inimigos dessa pessoa e falamos mal dela. Se é assim no nível pessoal, imagina no nível social, político, familiar. Ser profeta não é fácil, porque supõe a capacidade de não agradar os outros e de estar exposto então a críticas, ridicularizações. Mas o que move o profeta é o serviço à verdade, é o serviço à honestidade, à transparência, à clareza de Deus. Não é em causa própria que o profeta legisla, é para anunciar a palavra de Deus. Por isso que o Salmo 68, lindamente cantado, diz-nos: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. O profeta precisa dessa presença de Deus. Voltamos à música que diz: o Espírito é vento incessante, que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais.
A segunda leitura nos apresenta, na carta aos Romanos, um paralelo entre Adão e Jesus. O texto diz: Adão desobedeceu a Deus, procurou seus próprios interesses, procurou ser igual a Deus, deixou seu coração se encher de orgulho, de egoísmo, se guiou pela autossuficiência. Por isso pecou, contaminou toda a humanidade com o pecado. Jesus, ao contrário, é o homem novo, é o novo Adão. É aquele que está na obediência ao Pai. É aquele que foi capaz de dar a própria vida para nos libertar. É aquele que viveu a vontade do Pai. No final do texto nós lemos: a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância para todos. Nós, missionários redentoristas, diríamos: nele é copiosa a redenção. Em Jesus é grande, é abundante a redenção. Se através de Adão o pecado entrou na humanidade, se Adão não obedeceu e foi autossuficiente, Jesus, o novo Adão, traz a salvação em abundância. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Portanto, é um convite à mudança de coração, à mudança de vida, à transformação. Chegamos no Evangelho e podemos retomar a mesma música que diz: toda luta verá o seu dia, nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. O texto do Evangelho de Mateus, que vem logo depois do Sermão da Montanha, é chamado de sermão missionário. Você deve se lembrar, no domingo passado, Jesus chamou e enviou os discípulos. Agora ele começa a dar algumas orientações, algumas instruções de como eles devem se portar, de como devem anunciar. Por isso, sermão missionário. E o mais interessante, a meu ver, Jesus não doura a pílula, Jesus não esconde dos discípulos os sacrifícios, as dificuldades que eles terão que enfrentar. Jesus não é aquele vendedor que só fala bem do produto e esconde os problemas e dificuldades, não. Pelo contrário, ele esclarece para os discípulos todos os problemas que eles vão enfrentar e as dificuldades. Como que ia dizer para eles: vocês aceitam? Mesmo com essas dificuldades, vocês querem ir? E usa 3 vezes a frase: não tenhais medo. Ora, o medo não combina com a vida missionária. Quem é missionário não pode ter medo. Aliás, o contrário da fé não é o ateísmo, o contrário da fé é o medo. A fé é justamente a resposta que damos a Deus à proposta de salvação que Ele nos dá. E toda resposta supõe entrega, e toda entrega supõe coragem. O medo é justamente aquilo que impede a fé de ser exercida, porque impede a entrega, a adesão, o investimento. Há medos que são pura prudência. Agora, por exemplo, nesse tempo de coronavírus, estamos com medo de pegar a doença, de sermos infectados pelo vírus. Usamos máscaras, álcool em gel,
ao sair de casa por uma necessidade, ao voltar, cuidamos dos calçados, das roupas, higienizamos o material que trazemos da rua. É um medo que se transforma em prudência, em cuidado. É um medo bom. Jesus fala aqui de outro medo. O medo que paralisa, que anestesia, que acomoda. O medo que traz baixa estima, desconfiança. O medo que nos prende em nós mesmos e nos impede de anunciar. Esse medo é inimigo. Esse medo nos destrói. Esse medo toca no profundo das nossas inseguranças e incertezas. Por isso Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo. E na primeira, é um medo que pode impedir a proclamação da boa nova. Quando ele diz: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. Esse escondido, Jesus se refere ao mistério do reino, que até então estava sendo revelado ao grupo dos 12. Mas como o próprio Jesus diz: o que digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Ou seja, o reino precisa ser anunciado, difundido para todos, não pode ficar só na comunidade dos discípulos. Portanto, não pode haver medo que impeça a proclamação da boa nova. Essa boa nova do reino precisa ser anunciada, proclamada. Segundo medo, é o medo da morte física. Quando Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenhais medo daquele que pode destruir a alma e o corpo. Jesus não está fazendo uma dualidade entre alma e corpo. Ele está nos dizendo que uma é a morte física, a que todo profeta está sempre exposto. E aqui lembramos de Gandhi, da irmã Dorothy, Chico Mendes. Tantos profetas e tantos outros que pagaram com a vida a entrega a uma causa, por uma sociedade nova. O corpo físico, biológico pode morrer, mas o ideal não morre jamais. Os sonhos não morrem, o projeto de vida não morre. Porque a morte não é capaz de calar a força de um sonho. Não, a morte não é capaz de sufocar o grito de um projeto de vida, de justiça, de paz, de amor. E o terceiro medo é justamente colocar a nossa confiança absoluta em Deus. E Jesus usa uma comparação dos pardais e dos cabelos. Se Deus cuida de coisas tão pequenas como os pardais, como o nosso fio de cabelo, irá cuidar de nós que somos filhos e filhas, criados à sua imagem e semelhança. Valemos mais que pardais e que cabelos. A mesma garantia do profeta Jeremias, ele diz, Jesus nos dá: Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Mas o evangelho termina quando Jesus diz: é preciso dar testemunho. Aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu declararei a favor dele diante de Deus. Ou seja, aquele que é fiel, o profeta que é fiel à sua missão, experimenta a vida eterna. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei. Os acomodados, os omissos, os medrosos, não fazem parte da comunidade de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs,
Nós vivemos entre o medo e o desejo. É preciso que o desejo da profecia fale mais alto que o medo. A pergunta que esse evangelho e as demais leituras fazem para nós é: você tem sido profeta? O fato de você ter sido batizado, de ser cristão, de ter Jesus como seu Deus, tem levado você a ser profeta no mundo de hoje? A anunciar o reino de Deus nos ambientes que você frequenta, com as pessoas que você se relaciona, mas também a denunciar todo o mal, a não ser omisso, medroso, covarde, a não ficar em cima do muro, a ter coragem de colocar o dedo na ferida das estruturas de morte da nossa sociedade brasileira e sonhar com uma sociedade nova de irmãos. É Jesus este pão de igualdade. Viemos para incomodar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.